Sexta questão de Química, FUVEST 2024, segunda fase, alguns minerais alcalinos. E repito, alguns minerais alcalinos. Quando em contato com soluções ácidas, sofrem intemperismo, como representado a seguir. Ele põe 3 minerais, anortita, olivina, albita, coloca a temperatura de fusão, ponto de fusão, e a reação com solução ácidas. Com base nas informações sobre os minerais descritas na tabela, responda as questões. A propensão ao intemperismo desses minerais por soluções ácidas é regida pela razão silício-oxigênio, sendo que quanto menor a razão, maior a propensão ao intemperismo. Considerando a razão silício-oxigênio dos minerais e a estequiometria das reações, qual dos minerais apresentados teria maior capacidade de neutralizar uma mesma quantidade de chuva ácida? Como é um processo de intemperismo, eu acho que seria mais interessante ele perguntar qual mineral se degradaria mais, né, com a chuva ácida. Mas ele quer a maior capacidade de neutralização. Então, vamos a alguns dados aqui que eu anotei. Primeiro, a anortita, se você tomar a devida observação lá no nosso PDF, a anortita ela tem 2 silícios para 8 oxigênios. Aí eu anotei, 2 para 8 anortita. A olivina tem 1 para 4. 1 silício para 4 oxigênios. 1 para 4. O que, veja só, eu já modifiquei aqui para 2 para 8. É a mesma coisa, não é? 1 para 4 e 2 para 8, mesma coisa. Agora, a albita, ela tem 3 silícios para 8 oxigênios. Uma razão já maior, 3 para 8. Então, como ele quer a menor proporção silício-oxigênio, eu circulei essas duas, a anortita e a olivina. Porém, existe um outro pré-requisito, porque se fosse apenas este, eu ficaria na dúvida. Qual vai ser, então, o mineral que mais se degrada com a chuva ácida? Ele pede para analisar também a estequiometria da reação. E veja que a anortita reage com 2 mols de H+, aí eu anotei aqui 2 mols de H+, a olivina com 4 mols de H+, e está anotado ali 4 mols de H+, e a albita 1 mol de H+. Veja que dessas 3 opções, esta do meio é a melhor, que tem maior quantidade de ácido, portanto, a olivina é o mineral que tem a maior capacidade de reagir com chuva ácida. Fechando essas duas comparações, mais H+, que reage. Veja que ele não disse isso no texto, né? Meio que subentende-se. Porque eu quero um desgaste, né, do mineral. Então tem que ter a maior quantidade de ácido possível na equação estequiométrica. Feito o item A, vamos ao B. A queima de combustíveis fósseis e consequente emissão de CO2 na atmosfera tem resultado na acidificação dos oceanos, pois o CO2 atmosférico governa o equilíbrio do carbonato na água do mar, conforme a reação CO2 com água, formando bicarbonato de sódio e AH+. Diga-se de passagem, para não causar nenhum terrorismo, este equilíbrio químico, gente, é de um ácido fraco. O nosso corpo tem isso, para controlar o pH do sangue. Então, se a FUVEST está pensando em causar algum terrorismo ambiental com isso, desculpa, quimicamente falando, isso é uma asneira. O ácido carbônico é fraco e esse equilíbrio ele tampona, na verdade, ele protege variações bruscas de acidez, né? Esse é o conceito de efeito tampão. Toda vez que você for estudar esse negócio, você vai encontrar o ácido carbônico porque ele é fraco. Então, falar que o oceano vai ficar acidificado por causa disso é uma asneira das mais grandes, um negacionismo isso, né? O cara não sabe ciência, é burro, analfabeto. Seria possível remover CO2 da atmosfera dispensando grandes quantidades de minerais alcalinos no oceano? Olha isso, o cara quer corrigir a acidez do oceano com mineral, né? O oceano é gigante e mineral tem coisa melhor para fazer. Mas tudo bem, a FUVEST quer gastar dinheiro. Como é que você pode adequar a sua resolução ao que ele pede? É equilíbrio químico, gente. Quando ele fala governa o equilíbrio carbonato, né, tem um equilíbrio no meio,
Então eu tenho que mencionar algumas coisinhas, palavras-chave. Primeiro, os minerais consomem H+. Esta é uma perturbação, gente. Os minerais consomem, deixa eu escrever melhor aqui que está meio zoado, né? Consomem ou reagem, né? Consomem H+. O próprio texto fala que são minerais alcalinos, então eis a nossa perturbação. Como nós temos um consumo de H+, isso vai deslocar o equilíbrio carbonato-CO2 no sentido de consumir o CO2, e isso faz com que diminua a sua concentração atmosférica. Então, trabalhando já com a própria equação, nós poderíamos redigi-la aqui. Então, vai haver um decréscimo na concentração de H+, porque os minerais vão consumir. Isso vai provocar um deslocamento para a direita, o que automaticamente diminui a concentração do CO2. Veja que o mesmo raciocínio foi usado na questão anterior, hein, com relação à carboxihemoglobina. Só que não no sentido de consumir os produtos, mas sim acrescentar reagente para forçar um deslocamento. São duas situações que promovem o mesmo efeito. Arranca produto, desloca para a direita. Aumenta reagente, desloca para a direita. Princípios esses que são muito frequentes nas provas da FUVEST. Então eu recomendo muito que estudem o princípio de Le Chatelier. Os minerais alcalinos consomem H+, o que deslocaria o equilíbrio no sentido de direita, consumindo então o CO2, diminuindo sua concentração atmosférica. Aqui eu fiz um texto um pouco resumido, mas teria que se aprofundar em detalhes, como eu mencionei, né? Cada detalhezinho. Mineral consome H+, desloca a reação para a direita, o que, consequentemente, vai diminuir a concentração do CO2. Beleza. Próxima e última pergunta. Esses minerais são considerados rochas ígneas, ou seja, são o resultado do resfriamento e a solidificação do magma. A formação de cada mineral ocorre por um processo de separação chamado cristalização fracionada. Considerando o ponto de fusão de cada mineral, apresente a ordem de cristalização dos minerais com o resfriamento do magma. Justifique sua resposta. Esse justifique sua resposta é meio estranho, mas tudo bem. Bom, primeiro, supondo um magma extremamente quente, eu vou começar a resfriar. Quando o resfriamento bater a temperatura de 1550 graus Celsius, quem que vai se solidificar? A arnotita. Então ela é a primeira a solidificar-se. Depois, eu vou resfriando até 1200 graus Celsius. Isso vai fazer com que a olivina agora solidifique-se. Portanto, gradativamente, cada um vai se solidificando no momento em que o magma atinge o ponto de fusão. No mesmo resfriamento, quando chegar a 1110 graus Celsius, você tem a albita se solidificando. Então, o que eu justificaria? Que a temperatura de fusão da anortita é maior que a temperatura de fusão da olivina, que é maior que a temperatura de fusão da albita. Por isso ocorre esta solidificação nesta ordem, anortita, olivina e albita. Seria essa a resolução final desta questão item C. Olha, uma prova de química razoavelmente complicada, né? Isso encerra a nossa análise das provas. Eu recomendo que você clique no link que vai estar aqui no vídeo para você confirmar o que eu estou falando a respeito do terrorismo que se faz com o aquecimento global. O professor doutor Ricardo Feliciano, ele é livre docente em climatologia na USP. Livre docência, gente, é assim, só o cara tem respostas para assunto de climatologia. Então, se você tem dúvidas e acha que eu sou negacionista, veja esse vídeo, se informe, porque, desculpa, esse papo de aquecimento global é lorota. Ficamos por aqui. Valeu se você ficou até aqui. Nos vemos na próxima resolução. Valeu!